Então, passando para a última pauta nossa, né? Convidar o Fernando Matias para falar do índice de maturidade em gestão de documentos. Obrigada, Fernando. Bom dia, pessoal. Enquanto a Manu coloca ali a apresentação, para mim é uma satisfação fazer esse lançamento oficial do modelo de maturidade do Arquivo Nacional. Já tínhamos trabalhado nessa linha anteriormente. Em 2017, fizemos uma avaliação de maturidade, utilizando os critérios daquele estudo do RAMP, mas ainda não era o nosso modelo. Começamos a trabalhar no desenvolvimento dele mais recentemente. Fizemos uma aplicação piloto com alguns órgãos, e no ano passado fizemos essa aplicação com os ministérios e as entidades vinculadas, mas ainda com o modelo em desenvolvimento. Coletamos bastante feedbacks e isso ajudou a gente a aprimorar a nossa ferramenta. E agora, então, hoje a gente está lançando oficialmente com um guia, um documento referencial que está também já disponível no site do Arquivo Nacional. Ao final aí vocês vão ter o link de acesso. E então a ideia hoje aqui é apresentar. E já antecipadamente já agradeço também toda a equipe que colaborou, não só a equipe atual, como eu mencionei, é um trabalho que foi feito ao longo de bastante tempo, então todas as pessoas que passaram pela equipe e vocês também que colaboraram respondendo os formulários, dando os feedbacks, apresentando as críticas, né? Nas primeiras versões tinha muito ainda a melhorar. Acredito que essa também tem, porque uma coisa que eu sempre falo, a lógica do modelo de maturidade é buscar sempre a melhoria, então isso se aplica ao próprio modelo também. Então a gente está sempre em construção e buscando melhorar. Quem já viu eu apresentando alguma vez algo relacionado ao modelo de maturidade, eu sempre começo com essa frase aí atribuída a Abraham Lincoln: se pudéssemos saber, em primeiro lugar, em que ponto nos encontramos e até que ponto avançaremos, estaríamos em melhores condições para julgar o que fazer e como fazê-lo. Isso porque traduz uma ideia de orientação, né? Uma bússola, um guia, e é exatamente esse o entendimento do que são os modelos de maturidade, né? Uma ferramenta que guia uma organização para avaliar os processos existentes e implementar as melhores práticas. Esses modelos de maturidade surgiram no final do século XX, na segunda metade do século XX, e com fundamento na melhoria contínua, né? Em geral, avaliam questões qualitativas. Alguns benefícios da aplicação do modelo de maturidade: monitorar o progresso organizacional ao longo do tempo. Isso porque a gente vai fazer aplicações periódicas, né? A princípio, a gente está trabalhando com a ideia de fazer aplicações anuais. Orientar uma estratégia baseada na identificação e priorização de áreas de melhoria, porque vocês vão ver mais na frente, quando a gente apresentar, você consegue identificar um índice geral alcançado pela instituição e também de acordo com os componentes. Então, já é um direcionamento para as áreas que você precisa trabalhar melhor na sua instituição. E estimular comparações e compartilhar o aprendizado. Aí, nesse ponto, eu sempre falo que a ideia não se trata de uma corrida e nem o objetivo não é punir nem premiar ninguém, mas sim compartilhar o aprendizado e possibilitar até trocas entre vocês também. De repente, uma instituição está mais avançada num aspecto e outro quer verificar na prática quem está realizando aquele aspecto. Então, o Arquivo Nacional está aqui para prestar orientação, para ajudar, mas às vezes vocês querem ver na prática, mesmo quem está colocando ali, de repente é mais fácil também trocar ideias com os pares também. Então, para desenvolver o nosso modelo, foi feito um estudo de modelos e normas de instituições nacionais e internacionais, e esses aí são alguns exemplos, e a partir desse estudo, a gente desenvolveu essa estrutura para o nosso modelo de maturidade, que consiste em 3 partes, né? Os componentes, que contêm a descrição das ações e produtos que serão avaliados, dos processos de gestão de documentos. A métrica, ela contém a escala e o método de avaliação dos níveis de maturidade. E a ferramenta é o formulário de autodiagnóstico, né? O formulário Lean, que vocês já conhecem, e que visa coletar os dados para identificar o cumprimento das práticas de gestão de documentos. Os componentes, eles foram organizados de acordo com as fases da gestão de documentos, e essa daí já é uma das primeiras modificações. A versão que a gente aplicou ano passado, os componentes estavam organizados de acordo com as funções arquivísticas, e agora trabalhamos com as fases da gestão de documentos.
E sendo a gestão de documentos um processo gerencial, acrescentamos também um componente relacionado à governança e gestão institucional, que é o estratégia. Esse componente de estratégia ele envolve a formalização do compromisso institucional, o planejamento e controle das ações de gestão de documentos durante seu ciclo de vida. As suas linhas de ação envolvem a política de gestão de documentos, a política de preservação digital, a análise do contexto institucional e o gerenciamento de riscos, além da capacitação e gestão de documentos. O componente produção envolve práticas relacionadas à regulamentação de procedimentos para otimizar a produção de documentos, determinar quais, quando e como os documentos serão produzidos, capturados, organizados e acessados. O componente utilização se refere à organização da documentação acumulada, controle de protocolo, arquivamento, acesso e segurança, bem como a manutenção e preservação dos documentos. E o componente destinação envolve as práticas referentes aos procedimentos de controle de prazos, avaliação, transferência, eliminação e recolhimento dos documentos. Estou falando um pouco mais acelerado por causa do tempo, mas vamos lá. No guia, que é o documento que vocês vão acessar também na página do Arquivo Nacional, vai ter um detalhamento desses componentes, né? Vai ter um quadro que na primeira coluna você tem os componentes, na coluna seguinte essas linhas de ação que eu mencionei, e depois na terceira coluna o produto, né? Uma conceituação do que é aquele produto, e na quarta coluna aí temos indicadores de melhoria, né? Então, para cada produto, para cada linha de ação, de cada componente, vai ter lá os indicadores de melhoria, e na última coluna lá a referência, as normas, onde tem orientações para fazer a implementação daquela prática. Em relação à métrica, o modelo ele é fundamentado na abordagem por processos, que está entre os princípios da gestão da qualidade. Assim, conforme a ISO 9004, um resultado desejado ele é alcançado mais eficientemente quando as atividades e os respectivos recursos são gerenciados como um processo. Isso aí na imagem temos o ciclo PDCA, né, que é a abordagem de processo mais conhecida. Isso significa que para cada um dos processos de gestão de documentos, o órgão deve planejar, elaborar, definir, estabelecer métodos e recursos, executar, implementar, formalizar os processos de gestão de documentos, monitorar, né, medir, comparar, avaliar, verificar mesmo os efeitos do trabalho executado e atuar no processo em função dos resultados para corrigir, aprender e melhorar. Aí, a título de ilustração, a ISO 30300, ela também trabalha com essa abordagem de processos. E a ISO 30300 está alinhada com a 15489, que é a norma de gestão de documentos, e ela fornece uma estrutura de governança para a implementação de práticas de gestão de documentos. A métrica, então, considerando essa abordagem, né, a métrica do IMGD, ela considera uma escala com 5 níveis, o cumprimento das fases do ciclo de gerenciamento de cada processo de gestão de documentos como critério de avaliação. Então, ali, a implantação da solução se refere ao processo, à prática de gestão de documentos, e nos níveis ali, nível 0, quando o órgão não possui, né? O nível 1, ele está em elaboração, indica que o processo está sendo planejado. No nível 2, implementado, indica que há um procedimento formal estabelecido sendo executado. Na solução monitorada e avaliada, indica que o processo ele é monitorado, está sendo realizadas medições, comparações e avaliações periódicas no processo. E, por fim, né, no último nível, a solução melhorada continuamente indica a realização completa do ciclo de gestão, sendo realizadas correções e melhorias no processo. E como premissa fundamental, né, evidência documental. Então, tem uma frase que diz: em Deus nós confiamos, todos os outros tragam evidências. Então, para quem é arquivista, para quem é área de documentação, sabe que o documento ele é a prova da existência de uma atividade. Então, durante essas experiências que a gente fez de aplicação, e algumas vezes, quando se questionava algum elemento como monitoramento, alguns órgãos até questionavam: não, a gente faz monitoramento, tem uma pessoa que acompanha, mas aí na hora de apresentar uma evidência documental não tinha um documento sobre isso. Então, assim, é importante pensar sempre nisso, essa premissa de evidência documental, quando vocês forem avaliar se realiza uma determinada prática, se existe uma evidência documental, porque se não tiver, você não tem como comprovar que realiza aquela ação. Então, com essa abordagem, né, o cumprimento dos critérios confere uma pontuação para os processos, que vai de 0 a 1, e eles são os parâmetros para medir o desempenho institucional e geral de cada componente.
Assim, a partir dessa pontuação obtida, a classificação do nível de maturidade se dá com base no cálculo do percentual de aderência. E o percentual ele é calculado pela pontuação obtida dividido pelo número de questões, que são os processos de gestão de documentos. Então, para os órgãos que alcançarem de 0 a 14,99%, o nível de maturidade conferido é o nível 1 inexpressivo, de 15 a 39,99% é o nível 2 iniciando, de 40 a 70% é o nível 3 intermediário e de 70,01 a 100% é o nível aprimorado. Percebam que existem as faixas dentro de cada nível, então mesmo quando tem instituições que estão no mesmo nível, mas pode ter uma diferença ainda grande de uma instituição para outra, porque existe aí uma faixa grande aí de aderência que pode variar de um órgão para outro. Aqui nós temos alguns exemplos de visualização gráfica dos resultados. Nesse ano vai mudar um pouco esses gráficos, isso aí a gente estava trabalhando ainda com o Excel e vamos trabalhar esse ano com a aplicação no Power BI, mas no final das contas vai ser um gráfico aí com um conta-giro que vai ter um velocímetro, né, que vai ter o percentual de aderência e o nível alcançado pela instituição como um todo, e um gráfico de radar que vai ter esse percentual e esse nível alcançado em cada um daqueles componentes do índice de maturidade, né? Estratégia, produção, utilização e destinação. O outro elemento do modelo, né, a ferramenta, né, é o formulário de autodiagnóstico. Os itens do formulário eles são perguntas agrupadas por seções que representam os componentes e que os órgãos deverão responder de forma a declarar o cumprimento dos critérios do processo de gestão de documentos. Essas perguntas elas podem ser fechadas, do tipo múltipla escolha, e em grade de seleção. As questões de múltipla escolha elas se referem à implantação de um processo. Então, elas possuem alternativas padronizadas. Então, não, quando não adota, não realiza, não possui. Em elaboração, quando há na instituição já uma decisão formal ou um plano aprovado para adotar, para realizar. E sim, quando ele adota, realiza, produz. E eu não coloquei aí, mas também no formulário vocês vão identificar um não sei, né? Ele não faz parte dos elementos de maturidade, mas ele indica também para a gente, é um indicador do quão os membros do SIG estão acompanhando ou participando das ações de gestão de documentos nas suas instituições. Essas questões de múltipla escolha, elas são obrigatórias, então tem que marcar uma única alternativa. O formulário também vai conter questões em grade de seleção, que elas são referentes às melhorias implementadas, né? Eles possuem, os processos de trabalho possuem produtos específicos, e quando as melhorias forem nesses produtos, o próprio guia vai ter lá um direcionamento para vocês em relação a essas melhorias, mas também existem indicadores específicos para cada produto, e vai ter as situações que envolvem um resultado. Nessas que envolvem resultado, haverá um padrão de respostas, que é mais ou menos aquela que eu coloquei ali, que foi também, inclusive, um dos feedbacks que a gente teve na aplicação que fizemos no ano passado, que muitas vezes, quando se questionava se o órgão realiza um determinado procedimento, vinha uma pergunta, mas tá, a gente realiza aqui na sede, mas não realiza nas regionais, então eu marco sim ou não? A gente realiza para o documento digital, mas não realiza para o documento físico, ou o contrário, no digital. A gente já faz isso para a área MEI e para a área FIM, então surgiram esses questionamentos. Então, nesse formulário, quando houver esses tipos de questões, as alternativas você vai marcar quando for a verdade que você realiza em tudo. Então, vamos lá, você tem uma sede e tem 5 unidades regionais. Você está lá aplicando, sei lá, o procedimento de classificação na fonte, mas se você realiza isso só na sede, então você não vai marcar esse ensino. A primeira alternativa ali é só quando você realizar na sede e em todas as regionais. Se os procedimentos a mesma coisa, para o documento digital e não digital. Não, a gente faz para o documento não digital e não faz para o digital, então ainda não vai marcar essa alternativa ali. Você tem lá seu código da área MEI, realiza toda a gestão do documento na área MEI, mas ainda não tem o seu código da área FIM. Então você não vai marcar essa alternativa ali, porque ali você vai marcar quando realiza na área MEI e na área FIM. E aí aquela última ali, houve no último ano resultado que indica melhoria. Por quê? Embora, se num determinado ano você aplica ali um procedimento na sede, não aplica nas regionais, no ano seguinte você tem 5 regionais,
você aumentou, de repente agora você aplica na regional A e na B, mas ainda não realiza em todos. Você ainda não vai marcar aquela primeira lá, mas você pode marcar aí que houve no último ano um resultado que indica melhoria. Agora você tem, em vez de aplicar só em uma regional, você aplica agora em 2 ou 3. Ainda não é a totalidade, mas você já tem um elemento para apontar ali. Assim como também naqueles outros requisitos ali. De repente agora você aprovou um código finalístico e está já fazendo essa aplicação. Isso é um indicador de melhoria que você pode acrescentar ali também. É importante destacar que nessas questões que estão em grade de seleção e que indicam melhorias, elas não são questões obrigatórias, porque pode ter a situação que nenhuma das alternativas é uma realidade na sua instituição, então você vai deixar em branco mesmo. E lembrando que elas são, você avalia item por item, eles não são, eles são independentes, né? Você avalia cada um deles como um elemento de melhoria na sua instituição. Então, aí ficou bem pequeno, eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas essa daí é uma questão que algumas, lá na equipe, né, o pessoal, ao avaliar, achou que poderia gerar alguma dúvida, mas eu coloquei aqui só para reforçar essa ideia de que cada alternativa é um elemento a ser avaliado que você vai julgar individualmente. Então, essa pergunta está levantando qual o percentual de servidores são capacitados na sua instituição em gestão de documentos. Então, a alternativa A tem lá 15%, B 40%, C 70%, a D mais de 70%, e aí, na equipe, o pessoal começou a questionar, mas o pessoal vai marcar, às vezes vai ter a tendência de marcar uma alternativa, na minha instituição é 70%, mas lembrando só que nessas questões que você avalia melhoria, você avalia item por item. Então, se você marcou 70%, significa que você também cumpriu o item de 15, você cumpriu o item de 40, então eu só quis reforçar isso daí, porque a regra para esse elemento de melhoria, cada alternativa é um item de melhoria que você vai alegar que cumpre ou que não cumpre. Então, nessa pergunta aí, se você tem um percentual de servidores que já realizou as capacitações, provavelmente os percentuais menores você cumpre também, porque se você cumpre 70, você cumpre 40, cumpre 20. Então, você vai marcar as 3 alternativas. Cronograma já entrando aqui já no final, né, gente? Cronograma de aferição do índice de maturidade esse ano. Temos aqui a primeira etapa, é a apresentação do índice de maturidade, que é o que a gente está fazendo aqui agora nessa reunião. A gente primeiro fazer aqui para a comissão de coordenação, e ao final dessa reunião, a gente vai fazer um corte aqui na gravação da reunião e pegar essa parte do índice de maturidade para poder colocar no YouTube do Arquivo Nacional, e vamos passar o link para vocês, para que vocês também divulguem para as entidades e os órgãos subordinados, ajudem a gente a divulgar essa apresentação, essa explicação do que é o modelo de maturidade, para que eles também possam responder o formulário. Então, assim que o pessoal da comunicação tiver feito a edição e tiver colocado no YouTube, a gente divulga lá no grupo do WhatsApp para vocês, e aí pede para vocês também ajudarem a divulgar nas entidades e nos órgãos subordinados. E a aplicação do formulário, a segunda fase, a coleta dos dados, começa no dia 23 de abril e vai até o dia 23 de maio. Esse período aí que a gente tem de hoje até o dia 23 é para fazer essa divulgação, e também a gente pede para vocês a ajuda para atualizar conosco os contatos dos representantes das subcomissões de vocês, porque a gente está sempre correndo atrás para atualizar, mas a gente sabe que existe rotatividade muito grande, então hoje a gente tem uma relação e ao mesmo tempo, no final da tarde, de repente alguém já mudou de setor e tudo, então a gente procura sempre atualizar. Quando os órgãos publicam as portarias das subcomissões e no e-mail, a gente já pega essa atualização diretamente no DOU, mas a gente sabe que às vezes há movimentação e não dá tempo de sair uma outra portaria, então nesse período aí a gente pede para vocês também, então, para passar para a gente esses contatos, quem são os representantes, que são as pessoas que vão responder o formulário. Inclusive, no ano passado, muitas pessoas questionaram assim, mas o formulário pode passar para mais de uma pessoa, porque a gente quer ter o formulário completo, quer poder discutir. Então, esse ano vai ficar mais tranquilo nesse ponto, porque o material, que é o guia referencial, ele tem lá o formulário completo, então todo mundo já pode ler o formulário a partir de hoje mesmo, já pode acessar as perguntas. Então, esse e-mail que a gente pede agora do contato é só de quem vai responder mesmo, é um por instituição. E é claro que eu passei o contato de uma pessoa, mas aí durante o período aconteceu um problema, ela entrou de licença médica, aí sim, aí entra em contato e passa para a gente um novo contato, mas neste momento a gente pede isso, assim, um representante de cada órgão, de preferência, quem é o representante nomeado da subcomissão, quem não tem subcomissão, aquele que já está indicado aí, que muitos órgãos já estão preparando as suas portarias de nomeação.
A gente pede também muito apoio também aí do MGI, hoje é a Dani que está aí representando, para repassar isso também para os outros ministérios que, em função até da própria estrutura do Colaboragov, entenderam que não deveriam ainda estar aqui, mas que eles têm esse papel também, como órgãos setoriais, de divulgar também para suas entidades vinculadas e para os órgãos também que estão subordinados. Inclusive, no ano passado, a gente aplicou só para os ministérios e para as entidades. Esse ano, a gente quer aplicar para os órgãos também. Então, Polícia Federal, esses outros órgãos que estão na estrutura dos ministérios e que não estavam constando ainda na relação que hoje está lá no site de integrantes do siglo. Mais por uma questão formal de decreto, mas isso a gente está trabalhando e nessa atualização dessa relação, mas a gente pede para vocês para fazer essa divulgação também. Então, o prazo é esse, de dia 23 de abril a 23 de maio, são 30 dias. Não vai ter prazo adicional. No ano passado, na medida que a gente não conseguia alcançar, a gente foi prorrogando e prorrogando. Mas, assim, o formulário em si, para responder, é 20, 30 minutos. Então, os 30 dias é mais mesmo por essa questão que, às vezes, a gente tem dias que a gente sabe que a agenda é complicada, a gente somos servidores todos, temos outras demandas, então, assim, é mais para poder encaixar nesse período, mas é o suficiente, e até porque, se a gente prorroga o prazo, a gente tem que prorrogar toda uma sequência de outras ações, e no segundo semestre a gente vai ter um outro formulário, que é o LSA. Então, no ano passado a gente aplicou mais ou menos, eram 2 equipes aplicando, foi mais ou menos na mesma época, e até muitos de vocês reclamaram também, porque estavam confundindo, peraí, qual formulário, qual que é para responder, o que era. Então, assim, esse ano a gente quer fazer certinho, a gente quer fazer separado, então por isso que é importante cumprir o prazo para não comprometer então as ações futuras. Então esse vai ser o prazo. E a terceira etapa aí, coleta de evidências. Então, a parte, como eu mencionei, né, da questão da evidência, então, os órgãos que alcançarem o nível 3 e o nível 4, nós vamos solicitar o envio de evidências. Fizemos esse ano um formulário específico para a coleta de evidências. O ano passado a gente mandou e-mail e pedimos para o pessoal enviar. Esse ano a gente, até por uma sugestão de um outro órgão também, de uma universidade, que usando o modelo do TCU, eles têm já um formulário também para coleta de evidência, então a gente fez nessa linha também um formulário que replica as perguntas, só que dessa vez, ao invés de responder, vocês vão ter um campo para informar o link para acessar esse documento, se ele estiver online, se vocês tiverem ele digitalizado. Claro que a gente entende que pode haver situações específicas, na minha instituição aqui, o documento é físico, eu não vou digitalizar, aí a gente entra em contato e a gente trabalha com vocês essa outra forma de enviar, mas a princípio a ideia é padronizar, inclusive para quem falar assim, não, olha, eu não vou poder enviar o link aqui, eu vou mandar por e-mail, mas a gente até pede que responda então no formulário o seguinte, enviado no e-mail no dia tal, porque aí a gente vai conferir também, porque aí a gente tem um primeiro documento padrão que a gente vai olhar, que é esse formulário, as respostas desses formulários, e depois a gente vai fazer essa avaliação. E quem for fazer uma disponibilização, muitas vezes alguns órgãos também disponibilizaram o acesso para a gente aos documentos via SEI ou alguma outra plataforma, e colocaram um prazo de disponibilização. Então, se for fazer isso, a gente pede que pelo menos coloque o prazo aí de disponibilização até o período que a gente tem para fazer a avaliação aí, que é aí no final 30/7, que é o que eu ia mencionar agora, que é a última etapa aí, né, que é o processamento e análise dos dados. A gente vai ter esse período aí de 1º de julho a 30 de julho. Nesse período, a gente vai fazer a análise desses dados e vai produzir o relatório e, inclusive, vai fazer a divulgação no nosso painel BI. Vocês já devem ter acessado, a gente tem um painel com uma série de informações e o índice de maturidade vai ser um desses dados que vão estar lá nesse painel. Então, o ano passado, muitos questionaram também assim, e os resultados, quando é que vocês vão divulgar e tudo. A gente não tinha feito uma divulgação ativa, pode dizer assim, porque ele ainda estava em desenvolvimento, mas todos os órgãos que solicitaram, a gente forneceu a informação, mas esse ano, então, a gente vai colocar já para vocês já também já no painel. Então, é isso aí, só um motivacional aí para aqueles que, de repente, alcançarem um nível baixo, não desanimar com isso, porque a ideia não é imaginar que vai ter instituições que vai estar sempre 100%, mas se você alcançar um nível 1% e todo ano você aumentar 1%, então você está no caminho correto. Então, a mensagem para deixar para vocês é isso, sim, trabalhar nisso e na melhoria contínua. E, por fim, aí, tem um QR Code aí, também a gente vai colocar essa informação, que é para vocês baixarem esse documento aí, que é o documento referencial, que tudo isso que eu expliquei aqui está nesse documento, os componentes, a métrica, o detalhamento e o formulário também completo está aí para vocês acessarem. Então, vocês podem acessar diretamente por aí, ou está também na página do Arquivo Nacional. Eu não coloquei o link sequencial aí,
Mas é isso, eu acho que eu corri bastante para cumprir o prazo aí e estou à disposição aí para qualquer dúvida. Lembrando que eu coloquei um contato também que é da nossa unidade, para qualquer feedback que vocês querem dar sobre a métrica e tudo, mas se é aplicação, se é uma dúvida de gestão de documentos, é SOT, as equipes que estão aí na diretoria de gestão de documentos, na SUREG, que prestam orientação técnica. O nosso bate-papo aqui é só se for em relação mesmo assim, ao feedback mesmo da aplicação, do formulário. E é isso, obrigado, pessoal. É. Depende, né? Pessoal, abrir agora rápido, assim, se alguém tiver alguma pergunta desses últimos temas que foram falados depois, fiquem à vontade. Alguém tem alguma pergunta, algum ponto?